Olá, meus irmãos, meus amigos, estamos aqui para transmitir a última lição da nossa revista, onde nesses 4 meses aí podemos ser abençoados pelo Senhor. Estivemos estudando aí sobre a tão grande salvação, um assunto que acompanha sempre a vida do cristão e vai nos levar até os finais dos tempos, porque o crente de verdade que tem a salvação, ele não consegue separar-se dela, né? Então a gente vai estar aí caminhando um pouquinho mais para completar a lição, e a minha oração é que já Deus complete, né, no seu coração aquilo que ao longo desses 4 meses os nossos professores, né, não conseguiram corresponder. Então que o irmão continue caminhando com a gente aí nos estudos das revistas da Escola Bíblica Dominical, que o irmão seja um aluno assíduo, um aluno que mergulha mesmo na Palavra de Deus, para que a gente possa crescer como igreja. No próximo ano a gente vai ter alguns outros desafios, né, algumas outras revistas aí que vão estar desafiando a nossa forma de ser cristão. Vamos estar sempre nos ajustando, sempre buscando a estar oferecendo o melhor para vocês. Vamos então caminhar para a lição 17, que tem como título Segurança. Podemos ter certeza da salvação? Essa lição vai fechar aí esses 4 meses de estudo da soteriologia, que é o estudo da salvação. Então vamos juntos aí, você pode abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia no seu celular. O texto, que é o texto básico da nossa lição, que é 1 João 5, do 6 ao 13, que diz o seguinte: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunhos: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Vamos orar? Pai, nesse momento ao qual estamos aqui, ó Deus, para falar um pouco mais daquilo que o Senhor tem trabalhado nesse tempo, ó Pai, tempo de crescimento. Muito obrigado, Pai, pelo Senhor ter usado os autores para escrever essa revista, usado também, ó Deus, os nossos professores aqui da igreja para compartilhar esses assuntos. Ó Pai, esteja abençoando a cada um, que possamos, ó Pai, sempre querer te conhecer mais e melhor, que o Senhor possa estar, ó Pai, se revelando para a gente. Essa oração que eu te faço não porque eu mereço, mas em nome de Jesus, amém. Irmãos, uma coisa é certa, é que muitas pessoas ainda não têm a plena certeza da salvação. Muitas ainda acham que a salvação ela pode ser perdida, né? Uma vez que você está fazendo alguma coisa, você comete um pecado e Deus vai lá e risca o seu nome do livro da Bíblia. Mas na verdade não é assim que acontece. Uma vez salvo, você é salvo para sempre, né? A salvação genuína, a salvação verdadeira. Há muitos que insistem em dizer que a gente não pode afirmar que temos a salvação. É como se fôssemos presunçosos. Não, quem é você para falar, né, que você tem ou não tem a salvação, né? Como você pode afirmar que seus pecados estão perdoados e você assim vai para o céu, né? Só quem conhece a Deus, e muitas pessoas são levadas a essa linha de pensamento, são levadas a essa ideia. Mas a palavra mesmo de Deus nos afirma essas coisas. A própria palavra de Deus nos dá certeza sobre a salvação, que foi o texto que nós lemos. E o Novo Testamento traz alguns exemplos, né, de algumas pessoas que estavam no engano.
né? Pessoas que não seguiam, de fato, não criam de fato naquilo que eles viviam. Né? O texto de Lucas 18, por exemplo, lá a partir do verso 9, né, vai narrar para a gente a parábola do fariseu e do publicano. Né? O fariseu é um exemplo de um homem que confiava nele mesmo, alguém que buscava estar próximo de Deus, buscava ter relacionamento com Deus, mas faltou nele um coração quebrantado, um coração arrependido. Ele estava ali, o fariseu era aquele que cuidava das coisas do templo, aquele que tinha todo o conhecimento da lei. Né? O texto de Romanos 2, né, que fala também a relação do judeu e a lei. Né? O judeu, um homem religioso, extremamente religioso, né? Ele era zeloso, ele cuidava da lei, ele estava ali perto da lei, mas ele não praticava, ele não professava aquilo que ele cuidava, aquilo que ele tentava viver. Né? O judeu, ele simplesmente usava uma capa e não vivia aquilo que ele estava lendo. E muitas das vezes no nosso meio acontece isso também. Pessoas que dizem que são cristãs, mas não professam a fé cristã. Dizem que, né, amam a Deus sobre todas as coisas, mas no primeiro momento deixam qualquer coisa substituir o lugar de Deus. Então essas pessoas, elas vão tendo um entendimento contrário, um entendimento errado do que é salvação. O próprio texto do Sermão do Monte, Jesus fala o seguinte para a gente: nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Irmãos, não é por falar bonito, não são por palavra, muito menos por obras, que as pessoas ficam, que evidenciam o suficiente para pertencer a Cristo. Claro que nós fazemos as obras, nós pregamos a palavra, nós fazemos as coisas não porque queremos ser salvos. Nós fazemos tais coisas porque somos salvos, porque entendemos, né, o que Deus tem para a gente, o plano de salvação e a quem nós pertencemos. E é por isso que nós fazemos, porque Ele me amou primeiro. Então, a gente precisa, irmãos, deixar claro isso, terem claro a nossa mente, né, no que diz respeito à salvação. É o seguinte, que a salvação, meus irmãos, ela é instantânea. Ela acontece no momento em que você compreende a verdade do Evangelho, compreende o plano de salvação e entende que precisa estar com Cristo. Então, nesse momento, Cristo te resgata. Né? É a ideia de redenção do pecado, é o nascer de novo. Né? A gente costuma falar, costuma cantar, né? Quando vamos ter batismo, quando a pessoa sai das águas, né? A gente começa a cantar, eu nasci de novo, eu nasci de novo. E a salvação, ela acontece de forma instantânea, porque quando nós proclamamos que somos de Cristo, a salvação ela nos arrebata. A salvação ela vai nos levar a esse encontro com Cristo, né? Através dessa salvação que nós vamos ter uma nova roupagem, uma nova vida. É através dessa salvação instantânea em que nós vamos ser adotados na família de Deus. A gente não passa a ser apenas uma criatura de Deus. No momento em que você é salvo, Cristo ele vem e te torna filho adotivo de Deus. A palavra de Deus vai dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo. E ela também, irmãos, a salvação, ela também é de forma contínua. Ela é de forma contínua no sentido de crescimento. Mas no momento em que você aceita a Jesus, em que você é salvo, você é regenerado, você é transformado, uma nova história começa na sua vida. E você precisa então continuar, ou começar, melhor dizendo, começar a sua caminhada de fé. E aí é onde entra a salvação contínua, que é o que a gente conhece também como uma santificação. A salvação contínua, ela se dá no sentido de crescimento. Você vai começando a conhecer mais da palavra de Deus, você vai começando a conhecer as histórias bíblicas, você vai começando a entender ainda melhor
todo o plano de salvação, tudo que Deus fez através dos profetas, através dos apóstolos, através do próprio Cristo. Todo o plano ali, então, é melhor explicado a você, e você começa a ter experiências com Deus, você começa a buscar mais a Deus, se alimentar mais da palavra dele, e você começa a crescer na santificação. Você começa a amadurecer, você começa a viver de forma diferente. Mas ainda assim, existem algumas coisas que podem nos causar dúvidas. A gente vê alguns exemplos na palavra de Deus que ficaram com dúvida. Pessoas que estavam ali com o Senhor, estavam ali com Jesus e ainda assim duvidaram. A gente lembra do texto, quando Jesus estava no barco, Jesus dormia e os homens ali agitados porque o mar estava revolto, e eles começam a acordar Jesus. Eu falo assim, cara, fica tranquilo, vocês têm pequena fé. Então isso, irmãos, é um sinal para que, se você tem algum tipo de dúvida, cara, mergulha na palavra de Deus. Mergulha na palavra de Deus, vai fundo na palavra de Deus. Eu quero trazer aqui para a gente pensar, né, algumas coisas que podem ainda estar causando dúvida para você. Alguma coisa que pode te trazer dúvida em algum momento da sua vida cristã, seja você aquele que está caminhando, começando agora, ou aquele que já tem muito tempo de relacionamento com Cristo. O que pode causar dúvida muitas vezes é um começo falso. O fato de você levantar a mão ali na hora que, né, o pastor ele faz o apelo, não quer dizer que você é nascida de novo. Se você não entender o que aquele ato significa para você. Muitas das vezes a gente é tornado, né, a gente é levado a fazer algumas coisas por algumas questões psicológicas, questões em que a gente não consegue até mesmo dizer muito bem, né, uma oratória muito boa, o cara sabe usar as boas palavras ali, as pessoas emocionadas vão. Mas o aceitar a Cristo é entender o que Ele fez. O aceitar a Cristo é entender o que Ele fez por você. É entender o plano, é entender aquilo que é falado. Então não é por você levantar a mão e dizer, né, aquilo que o pastor falar para você ali, né, é viver uma fórmula mágica. Não é isso. O levantar a mão é um testemunho do teu coração. É uma forma de você anunciar ao mundo que você está indo em direção a Cristo. Você, não, eu quero estar lá, eu quero estar com o Senhor. É o reconhecimento público. O que também pode gerar dúvidas é uma falsa ideia de uma vida cristã. E isso, irmãos, infelizmente acontece muito. Crentes que, depois de aceitar a Cristo, acreditam que não terão mais problemas, não terão mais sofrimentos, porque agora a gente está com o Senhor, a gente está caminhando com o Pai, a gente está vivendo algo novo, e não vivem de fato o que Deus está tendo para elas, e começam a não aceitar as provações que Deus tem dado, achando, né, nesse entendimento de que você não vai ter mais dificuldade. Não, venha para Jesus que nada mais vai te abalar. Venha para Jesus que dificuldade nenhuma você vai sofrer, dor nenhuma você vai sofrer. Mas, meus irmãos, passar por essas provações, passar por essas crises, passar por esses problemas, passar por esses sofrimentos, tudo isso faz parte do nosso amadurecimento cristão. O Senhor, Ele nos prova a fim de que sejamos aprovados. Você só vai receber algo mediante aquilo que você suportar. Você só vai crescer se você aprender a viver as dificuldades. E é na dificuldade em que a gente aprende ainda mais a confiar no Senhor. É na dificuldade em que eu e você, a gente começa a experimentar
o novo de Deus, o diferente, o sobrenatural. É nas crises, muitas das vezes, que a gente precisa passar para que a gente possa se aproximar ainda mais de Deus, deixar de lado a confiança humana e falar assim: Senhor, já está tudo bagunçado meu, eu vou confiar só em Ti. E entregar de fato o controle nas mãos dele. O que pode causar dúvida também a muitos irmãos é a falha em compreender a questão do perdão. Muita gente ainda vive pensando que os pecados não foram perdoados, mas você pode chegar assim: mas Patrick, olha, eu já fiz tanta coisa ruim, já fiz tanta besteira que acho que Deus não, né, Ele me perdoou, mas não me perdoou tanto assim. Irmãos, entendam que o perdão, ele vem direto da imerecida graça de Deus. Quando nós pedimos perdão a Deus, sinceros em nossos corações, Ele pega aquilo ali e lança no mar do esquecimento. Quando nós aceitamos a Jesus, Ele pega todas as nossas falhas, todas as nossas quedas, tudo que a gente faz que é contrário à vontade dEle e lança no mar do esquecimento. Quando a gente aceita Jesus, Ele nos traz uma roupagem nova, uma nova veste, uma nova vida. Porque muitas vezes você pode ter começado a caminhar na vida e quando acontece um pecado que você julga ser grande, você fala assim: caramba, eu pequei. E porque eu pequei eu não sou mais crente. É onde muitos acabam enveredando naquela questão da perca de salvação por pecados. Não, você cometeu o pecado X, então o seu nome está riscado do livro da Bíblia. Ou, não, você está cometendo isso, então porque você está cometendo isso, eu vou tirar o seu nome do livro da Bíblia. Infelizmente, a gente vê muito isso aí no mundão afora, mas entendam que se nós confessamos o nosso pecado ao Senhor, o sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo pecado. Uma outra coisa que causa confusão, causa dúvida, que nos tira essa plena confiança de salvação, é não entender abertamente o que é se arrepender do pecado. Se arrepender do pecado é você chegar, rasgar as suas vestes ao Senhor, confessar, falar a Ele o que você fez, conscientemente, não por uma questão de, não, eu sou uma pessoa religiosa, então eu tenho que pedir perdão pelos pecados, que se eu não fizer vai dar algum problema. Não, é entender que você é falho, é entender que você precisa da graça e da misericórdia de Deus. Então você chegar a rasgar as suas vestes e confessar ao Senhor o seu pecado. O crente comete pecados, mas a diferença é que o verdadeiro cristão, ele se curva perante a esse Deus de graça maravilhosa e consegue pedir perdão. E o Senhor perdoa e você vai e não faz mais. Uma outra coisa que Deus pode causar dúvidas. Às vezes a gente acha que por não viver alguma coisa ou outra, a gente deixa de ser abençoado, a gente perde a salvação. Não, se eu não buscar constantemente, eu perco a salvação. Meus irmãos, é muito bom quando você vai buscar a Deus todos os dias, quando você vai e frequenta um local de culto e você serve ali com toda intensidade, com toda a sua força. Isso são frutos de uma pessoa regenerada. Mas você focar nisso, não, eu tenho que continuar fazendo isso aqui, porque o dia que eu não fizer, eu vou perder minha salvação. Isso não é algo que Deus faria. Não, eu não posso viver sem estar fazendo alguma coisa na igreja. É bom que todos façam. É bom que toda igreja seja voluntária em tudo que a igreja faz. Mas não sirva, não esteja servindo, não esteja fazendo algo, não esteja lendo a sua Bíblia
com medo de perder a salvação. Entenda que a salvação, ela é mediante a graça, ela é mediante a misericórdia de Deus. Então, como que a gente pode ter plena certeza da salvação? Irmãos, vamos para a Bíblia. A Bíblia, ela nos dá a certeza da salvação. Eu vou trazer alguns textos aqui para a gente. O texto de João 3,36 vai dizer que, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O texto de João 10, 28, 29, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém os arrebatará da minha mão. 1 João 5, 13, essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que crede no nome do Filho de Deus. Então, se nós cremos que a palavra de Deus, ela é infalível, ela é imutável, ela veio de fato do Senhor Deus, Deus inspirou homens para que pudesse escrever essas coisas, para que pudéssemos ter uma fonte aonde ir, um lugar onde procurar o Senhor. Nós temos aqui as bases que nos dão a plena certeza da salvação. Quando Cristo morreu na cruz por mim e por você, meu irmão, Ele pagou a penalidade de todo mundo. Todos os nossos pecados foram colocados naquela cruz. A obra de Jesus ali naquela cruz, então, estava perfeita e completa. Porque a missão de Cristo, ao vir à terra, era para redimir todos os pecadores. Não era para criar um tipo de jogo onde as pessoas deveriam só fazer A ou fazer B. A obra de Cristo, ela foi completa e perfeita para que todo aquele que nele crê pudesse ter a vida eterna. Eu falo assim, mas Patrick, ainda me resta dúvida, ainda não tenho certeza. Irmão, entra em contato com o Senhor. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, o Espírito Santo vem e começa a habitar dentro dos nossos corações. E é o testemunho desse Espírito Santo que nos mostra e nos dá o que a gente precisa para compreender a salvação. O Espírito Santo é o garantidor. Ele está conosco para nos ajudar. Ele está operando em mim e em você. E Ele opera através de mim e de você. O Espírito Santo, ele está aqui falando com o nosso coração, com o seu coração, para nos guiar a um caminho de santidade, para nos guiar a um caminho que nos levará à presença do Pai quando formos para o céu. Irmãos, nós fomos selados pelo Espírito Santo. E quando somos selados por esse Espírito Santo, isso nos indica que nós pertencemos a Ele. O texto de Romanos 8,16 vai dizer o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, se você aceitou Jesus, se você reconhece que é pecador e que você está ali vivendo com Cristo, caminhando com Cristo, e você ainda tem dúvidas, peça ao Pai que o Espírito Santo testifique com o seu Espírito a sua paternidade. Assim, Senhor, eu ainda tenho muita dúvida. Eu ainda tenho muita dificuldade de conseguir compreender como que eu, sendo um pecador, eu sendo um falho, eu vacilando a beça, o Senhor ainda pode vir com sua graça, com sua misericórdia, me resgatar e perdoar os pecados, me lavar e me fazer como filho seu. Eu não consigo entender. Então o Senhor me explica, me ajuda a compreender essa verdade da tua palavra. Que com certeza o Espírito Santo que habita em você, ele vai testificar isso a você. O texto é claro, irmãos, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas qual é a voz do Espírito? Como que você vai identificar? Tendo contato com o próprio Deus. Irmãos, é impressionante quando
a gente não conhece a voz do Pai, e a primeira vez que a gente escuta a voz do Pai, a gente sabe que é Ele que está falando com a gente. Porque Deus, Ele nos sonda, Ele nos completa, Ele nos transforma. E há algo dentro do ser humano que sabe que precisamos voltar para o Pai. Que reconhece a voz do Criador. Que reconhece a voz daquele que criou todas as coisas. Então não fique achando que é presunção você ter a convicção da sua salvação. Não ache que é presunção em você afirmar que os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus, que o sangue de Jesus lavou e remiu todos os seus pecados, os meus pecados. Não fique com medo de afirmar essas coisas, porque a palavra de Deus, que é aquilo que vai balizar a vida do cristão, é aquilo que vai balizar a nossa caminhada de fé, até que o Senhor nos chame para perto dele, diz isso. Então ela vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O texto que nós lemos de João 10 vai dizer que ninguém os arrebatará da minha mão. Não há nada, irmãos, que possa se fazer para que você perca a sua salvação. Então, você pode até pensar, poxa, mas aquele irmão fulano, ele esteve aqui e não está mais. Né? Você pode estar vindo à sua mente aí várias pessoas que estavam no meio da igreja, serviam e não estão servindo mais. Talvez, irmãos, muitas dessas pessoas que estavam no meio das congregações, nos meios das igrejas, não eram de fato convertidas. Ou estão passando por um momento de esfriamento espiritual. E cabe a gente, enquanto igreja, ir atrás dessas pessoas. Cola com essa pessoa para que você possa apresentar a Cristo a ela, ou você possa trazer ela ao entendimento de quem é o Senhor, qual é o plano de salvação, para que ela volte, que ela reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Então, irmãos, nós estamos encerrando essa revista a respeito da salvação. Essa revista que, creio eu, que falou muito aos nossos corações, enriqueceu muito no que diz respeito ao nosso conhecimento da palavra de Deus. Algumas coisas difíceis aí que a gente ficava na dúvida, né? O que falar, o que fazer, como que é isso, como que funciona aquilo. Deus tem usado muito os irmãos, os professores aqui da nossa igreja para estar nos ajudando nesse crescimento cristão. A próxima revista vai ser algo ainda mais desafiador para mim e para você. Nós vamos falar a respeito da entrega. Tudo entregarei. Nós vamos trabalhar sobre isso, um aspecto da vida cristã que precisa ser muito bem trabalhado em nosso meio. Então, esteja se envolvendo com a educação cristã da igreja, esteja se envolvendo com a EBD, participe. Participe não só vindo aos cursos, mas estudando em casa, trazendo dúvidas para a gente, para que todos nós possamos crescer juntos. Então fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e que vocês possam ter a plena certeza da salvação de vocês. Amém.